Pessoal, vamos iniciar agora o capítulo 13 de Física 1 do livro 3, lançamento horizontal. Bom, nesse capítulo nós vamos ter aqui dois tipos de lançamento, dois tipos de movimento, aliás, um movimento uniforme, que é um movimento na horizontal, e uniformemente variado na vertical. Então, vocês vão ver nos exercícios que nós vamos aplicar basicamente as mesmas formulinhas do move e do MU, tá bom? Então vamos lá, três bolas x, y e z são lançadas da borda de uma mesa com velocidades iniciais paralelas ao solo e mesma direção e sentido. Então nós temos uma tabelinha, a velocidade inicial de lançamento de cada bola e a massa, e ele quer saber qual é o tempo de queda das três bolas. Bom pessoal, desprezando a resistência do ar, né, o tempo de queda será o mesmo. Então são dois movimentos diferentes. Movimento de queda é um, movimento horizontal é outro. Resposta aí, letra D. Bom, em relação ao alcance, quem vai ter maior alcance é quem tem aí a maior velocidade inicial de lançamento, né, que é uma velocidade horizontal. Então a resposta da letra C. 3. Um avião em trajetória retilínea paralela à superfície horizontal do solo sobrevoa uma região com velocidade constante igual a 360 km/h. Três pequenas caixas são largadas com velocidade inicial nula de um compartimento da base do avião, uma a uma, a intervalos regulares iguais a 1 segundo. Desprezando os efeitos do ar, o movimento de queda das caixas determine a distância entre os respectivos pontos de impacto das caixas ao solo. Então, pessoal, aqui é bem simples. Cada uma vai levar um tempo de 1 segundo, só que todas elas saem com uma velocidade de 100 metros aí por segundo. Consequentemente, elas vão cair aí com o mesmo tempo a partir do momento que são lançadas. Então, uma vai cair a 100 metros da outra. Número 4. Um habitante do planeta Bongo atirou uma flecha e obteve o gráfico a seguir, sabendo que a distância x, sendo a de x a distância horizontal e y a vertical. Bom, qual que é a velocidade da flecha? Velocidade da flecha, pessoal, vai ser aí metro por segundo. Então, se a gente pegar esse ponto aqui, ó, 3 sobre 2, nós vamos ter uma velocidade de 1,5 metros. Qual é a velocidade vertical inicial? Velocidade vertical inicial é zero, né? Zero porque ele vai iniciar um movimento na vertical. E com relação à letra C, ele quer saber qual que é a gravidade desse planeta. Basta a gente calcular aí o tempo de queda de 2 segundos, uma altura de 4 metros, a altura aí sobre a gravidade sobre o tempo dividido por 2, nós vamos chegar a uma gravidade de 2 metros por segundo ao quadrado. Exercício 5. Uma pequena esfera é lançada horizontalmente do alto de um edifício com velocidade v0. A figura a seguir mostra a velocidade v da esfera no ponto P da trajetória, t segundos após o lançamento, e a escala utilizada para representar esse vetor. Em linhas verticais, o quadradinho são paralelas à distância do vetor da aceleração da gravidade. Então vamos lá. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência oferecida pelo ar, determine a partir da figura o módulo da velocidade inicial. Vx vai ser igual à velocidade inicial, então a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Na letra B, o instante t em que a esfera passa pelo ponto P. O instante que a esfera passa pelo ponto P. Bom, a velocidade desse ponto ela vai ser de 15, né? Se a gente contar os quadradinhos aqui. Velocidade inicial aí da queda é 0, mais 10 aí que é a aceleração da gravidade vezes o tempo, nós vamos ter aí como resposta 1,5 segundos. 6. Dois rifles são disparados com os canos na horizontal paralelos ao plano do solo e ambos da mesma altura acima do solo. A saída dos canos com velocidades da bala do rifle A é 3 vezes maior que a velocidade da bala do rifle B.
Após o intervalo de tempo ATA e TB, as balas atingem o solo, a respectivas distâncias dA e dB das saídas dos respectivos canos, desprezando a resistência do ar. A relação entre os tempos de queda e o alcance de A e B são. Então vamos lá. Primeiro, o tempo de queda vai ser o mesmo, né? O tempo de queda do A é igual ao do B. É um outro movimento, é um movimento de queda, é diferente do movimento horizontal. E o movimento horizontal, a velocidade de A é igual a 3 vezes a velocidade de B. Portanto, a distância de A vai ser igual a 3 vezes a distância de B. Resposta aí na número 6, letra C. 7. Uma esfera rola sobre uma mesa horizontal, abandona essa mesa com velocidade igual a v0 e toca o solo após 1 segundo, sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura da mesa. A velocidade de v0, considerando gravidade de 10 metros por segundo quadrado, é d. Então, calculando aí a altura, nós vamos ter uma altura de 5 metros, a distância é v0. A distância vai ser igual a v0 vezes t, então a velocidade vai ser de 5 metros. Resposta aí da 7, letra D. 8. Observe a figura. Ela mostra um avião que sobrevoa uma planície a uma altura de 20 metros em relação ao chão e com velocidade horizontal e constante de 70 metros por segundo. Em dado instante, o avião deixa cair um pacote que parte em direção ao solo, desprezando a resistência do ar. A distância que o pacote cairá em metros em relação ao ponto de lançamento é d. Bom, pessoal, a gente já pode usar essa formulinha do tempo de queda aí, 2g, 2h sobre a gravidade. Então nós vamos ter um tempo de queda de 2 segundos e a distância aí vai ser a velocidade inicial vezes o tempo de queda, 140 metros. 9. Um trem de passageiros passa em frente a uma estação com velocidade constante em relação ao referencial fixo. Nesse instante, um passageiro deixa cair uma câmera fotográfica que segurava próxima a uma janela aberta. Desprezando a resistência do ar, a trajetória da câmera no referencial fixo do trem é, enquanto no referencial fixo do solo a trajetória é, o tempo de queda da câmera no primeiro referencial é e o tempo de queda no outro referencial. Alternativa correta aí na 9, letra D, é retilínea, parabólica e igual aí ao tempo de queda do outro referencial. Textos para as questões 10 e 11. Então, um trem em alta velocidade, deslocando aí a 108 km por hora. Um passageiro em repouso arremessa horizontalmente ao piso do vagão e a uma altura de 1 metro, na mesma direção e sentido do deslocamento do trem, uma bola de borracha que atinge esse piso a uma distância de 5 metros do ponto do arremesso. Então ele quer saber o intervalo de tempo em segundos que a bola leva para atingir o piso. Vamos aplicar a formulinha aí da altura. Nós vamos chegar aí que o tempo vai ser de 0,45 segundos. Número 11. Ele quer saber se a bola fosse arremessada na mesma direção, mas no sentido contrário. A distância em metros entre o ponto que a bola atinge o solo e o piso seria igual a 5 metros também, né, gente? Porque a velocidade de queda vai ser a mesma. 12. Uma menina segurando uma bola de tênis corre com velocidade constante de módulo igual a 10,8 km por hora em trajetória retilínea numa quadra plana e horizontal. Em certo instante, a menina, com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem alterar o seu estado de movimento, solta a bola que leva 0,5 segundos para atingir o solo. A distância SM e SB, percorridas respectivamente pela menina e pela bola em direção horizontal entre o instante que a menina solta a bola, no t igual a 0 segundo, e no instante de t igual a 0,5 segundo, vale. Então vamos lá. O tempo de queda é igual a 0,5 segundos. Então a velocidade vai ser aí de 3 metros por segundo.
o espaço da menina é igual ao espaço da bola, percorrido pela bola. Então, Vx vezes o tempo de queda, nós vamos ter aí 1,5 metros. Logo, a resposta aí é a letra E. 13. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou olhando numa região. Um avião de salvamento ficou ilhado, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, se aproxima do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância na direção horizontal o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Então, primeiro a gente tem que calcular o tempo de queda. Tempo de queda, 12 segundos. Aí é só para calcular a distância, multiplicar o tempo de queda vezes a velocidade horizontal, 600 metros. Resposta à letra C. 14. Também só quer saber o tempo de queda. Um avião que está a 2.000 metros abandona um objeto e ele vai gastar aí, calculando o tempo de queda, sendo a gravidade 10, 20 segundos. Letra D. 15. Dois rapazes brincam de tênis na praia, um deles dá uma raquetada na bola a 2,45 metros de altura, imprimindo uma velocidade de 72 km por hora na horizontal. Qual deve ser a velocidade mínima do outro rapaz, situado inicialmente a 20,3 metros à frente do primeiro, para que consiga parar a bola antes que ela bata na areia? Então, primeiro a gente tem que calcular o tempo de queda, 0,7 segundos. Depois o alcance, quanto que essa bola vai alcançar? É só multiplicar a velocidade da bola vezes o tempo de queda, isso deu 14 metros. Então, o rapaz precisa se mover 6,8 metros em 0,7 segundos. Então aí a gente calcula a velocidade dele, vai ser de 9 metros por segundo, letra I a resposta. 16. Dois projéteis de massa 5 e 1 kg são disparados do alto de um edifício, desprezando a resistência do ar. Quer saber aí quanto tempo vai cair? Letra D, né? Os dois objetos terão o mesmo alcance horizontal e chegarão ao solo juntos. A massa não influencia no movimento. 17. À beira de um barranco situado a 39,2 metros em relação ao nível inferior do solo, um garoto chuta uma bola imprimindo uma velocidade horizontal de 40 metros por segundo. Na parte inferior do barranco, a 40 metros na vertical do primeiro garoto, outro menino vai tentar pegar a bola. A distância que a bola vai cair do segundo garoto após o chute será D. Então, calculando aí o tempo de queda da bola, tempo de queda dá 2,8 segundos. A distância que ela vai percorrer essa bola é de 11,2 metros. Como o segundo garoto está a 40 metros do primeiro, a bola vai cair a 28,8 metros da sua frente. Resposta à letra C. 18. A figura desta questão mostra uma esfera lançada com velocidade horizontal de 5 metros por segundo de uma plataforma de altura 1,8 metros, gravidade 10 metros por segundo. Ela deve cair dentro do pequeno frasco, colocando uma distância x do pé da plataforma. A distância x deve ser de aproximadamente. Então vamos lá. Primeiro, o tempo de queda dessa bolinha vai durar 0,6 segundos. O valor de x, é o produto da velocidade horizontal, né, sobre o tempo. Então vai dar aí a distância de 3 metros. 18, letra D. 19. Um motociclista de motocross move-se com velocidade 10 metros por segundo sobre uma superfície plana até atingir uma rampa de inclinação de 45 metros, com o indicado na figura. O valor da gravidade vale 10. A trajetória do motociclista deverá atingir novamente
A rampa, uma distância horizontal D, D é igual à altura aqui, do ponto A aproximadamente igual a. Então, primeiro nós vamos precisar igualar o alcance com a altura. O alcance igual à altura. Nós temos aqui, VT vai ser igual aí a gravidade sobre T ao quadrado sobre 2. Portanto, nós vamos chegar aí que 10 vezes T é igual a 5T ao quadrado. A gente vai chegar numa equaçãozinha de segundo grau. Resolvendo a equação de segundo grau, nós vamos ter o T1 como 0, o T2 como 2 segundos. Vamos usar o T2 aí, que é um valor maior do que 0, e a distância dele vai ser de 20 metros, resposta letra A. Bom, e a 20, encerrando aqui a 20. Uma bola é lançada horizontalmente de alto de um edifício, tocando o solo decorridos aproximadamente 2 segundos, sendo que de 2,5 metros a altura de cada andar, o número de andares do edifício é. Então, primeiro a gente calcula aí a altura é de 20 metros. Como cada andar tem 2,5 metros, o prédio terá aí 8 andares. E aí finalizamos esses exercícios. Bem até tranquilos, né? São bem repetitivos.